Segunda conferência, As projeções da mente. Samael A1VO. Vou falar hoje aqui neste Parque Alameda do México, PF, algo que é muito importante. Quero referir-me enfaticamente à questão dos sonhos. É chegada a hora de aprofundarmos esta questão e considero que o mais importante é deixar de sonhar. Os sonhos, na realidade, não são mais que meras projeções da mente, portanto, são ilusórios, não servem. É precisamente o ego quem projeta os sonhos e obviamente esses sonhos resultam inúteis. Nós necessitamos transformar o subconsciente em consciente, necessitamos eliminar radicalmente, não somente os sonhos, como ainda eliminar a possibilidade de sonhar. É inquestionável que essa possibilidade existe enquanto existam elementos subjetivos dentro de nossa psique. Necessitamos de uma mente que não projete, necessitamos esgotar o processo do pensar. A mente projetista projeta sonhos que são vãos e ilusórios. Quando eu digo mente projetista, não estou me referindo a meros projetos como faz um engenheiro que traça ou projeta a estrutura de um edifício, de uma grande ponte ou de uma estrada, não. Quando falo de mente projetista, quero referir-me a todo animal intelectual. É claro que o subconsciente sempre projeta, não somente casas, edifícios ou coisas pelo estilo, não. Claro, projeta também seus próprios desejos, suas próprias recordações, emoções, paixões, ideias, experiências, etc. A mente projetista, repito, projeta sonhos e é claro que enquanto exista o subconsciente existirão as projeções. Quando o subconsciente se transforma em consciente, as projeções terminam, já não podem existir, desaparecem. Se nós queremos chegar à autêntica iluminação, é necessário e urgente transformar o subconsciente em consciente. Indubitavelmente, essa transformação só é possível quando se aniquila o subconsciente. No entanto, o subconsciente é o ego, então temos que aniquilar o ego, o eu, o mim mesmo, o si mesmo. É assim como se transforma o subconsciente em consciente para que fique em seu lugar a consciência objetiva, real, verdadeira? Em outros termos, quero dizer que enquanto exista qualquer elemento subjetivo dentro de nós mesmos, por insignificante que seja, continua a possibilidade de sonhar. No entanto, quando qualquer elemento subjetivo, subconsciente, quando já não exista nenhum agregado ou elemento subconsciente em nossa psique, o resultado é a consciência objetiva, a iluminação autêntica, verdadeira. Uma coisa é uma pessoa andar nos mundos hipersensíveis com a consciência objetiva, quer dizer, desperto, e outra coisa é alguém andar nessas regiões, em estado subjetivo, subconsciente, projetando sonhos. Vejam vocês que diferença tão grande existe entre aquele que perambula por essas regiões projetando sonhos daquele que ali vive sem fazer projeções, com a consciência completamente desperta, iluminada, em um estado de vigília superexaltada. Obviamente, este último é verdadeiramente um iluminado e pode, se assim quiser, investigar os mistérios da vida e da morte, conhecer todos os enigmas do universo. Certo autor diz que os sonhos são ideias disfarçadas. Se isso é assim, nós podemos aclarar um pouco mais a questão dizendo que são projeções da mente, porque essas ideias disfarçadas se projetam mentalmente e eis a razão pela qual os sonhos são falsos e vãos. No entanto, quem vive desperto já não sonha. Ninguém poderia viver desperto sem haver morrido em si mesmo, sem haver aniquilado o ego, o eu, o mim mesmo. Por isso é que todos os irmãos se preocupem com a desintegração do ego, porque só assim, desintegrando essa terrível legião, poderão ficar despertos radicalmente. Indubitavelmente não é tão fácil eliminar os elementos subjetivos, que são muito variados. Essa eliminação se processa de forma dialética, pouco a pouco e conforme alguém vai eliminando tais elementos, a consciência se vai objetivando. Quando a eliminação é absoluta, a consciência fica totalmente objetivada, desperta, então a possibilidade de sonhar termina, conclui-se. Os grandes adeptos da fraternidade universal branca não sonham, possuem consciência objetiva. A possibilidade de sonhar desaparece e eles são encontrados nos mundos superiores em estado de vigília intensificada, dirigindo a corrente dos inumeráveis séculos, governando as leis da natureza, convertidos em deuses que estão mais além do bem e do mal. Portanto, torna-se indispensável compreender isto profundamente para que todos possam ter um resumo exato. Quero dizer-lhes o seguinte: 1 graus. O subconsciente é próprio ego, aniquilando o ego e a consciência desperta.
2 graus. Os elementos subconscientes são infra-humanos e cada pessoa os carrega dentro. Com a destruição desses elementos findará toda e qualquer possibilidade de sonhar. 3 graus. Os sonhos são projeções do ego e, portanto, não servem. 4 graus. O ego é a mente. 5 graus. Por conseguinte, os sonhos são projeções da mente. 6 graus. Isto vocês devem anotar com muita atenção, é indispensável não projetar. 7 graus. Não somente se projetam coisas para o futuro como também coisas do passado. 8 graus. Também no momento são projetadas toda a classe de emoções, morbosidades, paixões etc., etc. As projeções da mente são infinitas e por isto as possibilidades de sonhar são também infinitas. Como um sonhador poderia considerar-se um iluminado? Obviamente, o sonhador não é mais que um sonhador que nada sabe sobre a realidade das coisas, sobre isso que está mais além do mundo dos sonhos. É indispensável que nossos irmãos gnósticos se preocupem por despertar. Isto requer que se dediquem verdadeiramente à dissolução do ego e do eu, do mim mesmo, do si mesmo, que seja essa a principal preocupação de vocês. Conforme vão morrendo em si mesmos, a consciência irá se tornando cada vez mais objetiva e as possibilidades de sonhar irão diminuindo progressivamente. Meditar é indispensável para compreender nossos erros psicológicos. Quando uma pessoa compreende que tem esse ou aquele erro ou defeito, pode se dar ao luxo de eliminá-lo, tal como ensinei em minha obra intitulada O Mistério do Áureo Florescer. Eliminar esse ou aquele erro, esse ou aquele defeito psicológico equivale a eliminar determinado agregado psíquico, determinado elemento subjetivo dentro do qual existem possibilidades de sonhar ou de projetar sonhos. Quando uma pessoa quer eliminar um defeito, um erro, um agregado psíquico, deve primeiro compreendê-lo. Porém, não basta compreender unicamente, é preciso ir mais fundo, profundamente, é necessário capturar o profundo significado daquilo que compreendeu. Essa captura do profundo significado só poderá ser obtida através da meditação profundíssima, muito íntima. Aquele que capturou o profundo significado daquilo que compreendeu está com total possibilidade de eliminá-lo. Eliminar os agregados psíquicos é urgente. Agregados psíquicos e defeitos psicológicos no fundo são o mesmo. Qualquer defeito psicológico não é mais que a expressão de um agregado psíquico. O que temos que eliminar? Isso é claro, primeiro devemos compreender bem o defeito e capturar a sua profunda significação. É assim como vamos morrendo de instante em instante, só com a morte advém o novo. Vocês querem estar despertos no astral, no mental etc., porém não se preocupam em morrer e o mais grave é que confundem os sonhos com as verdadeiras experiências místicas. Uma coisa são os sonhos que não são mais que simples projeções do subconsciente, outra coisa são as experiências místicas, reais. Qualquer experiência mística autêntica exige o estado de alerta e a consciência desperta. Eu não poderia conceber uma experiência mística com a consciência adormecida. Assim, a experiência mística real, verdadeira, autêntica, só advirá quando objetivarmos a consciência, quando estivermos despertos. Reflexionem profundamente sobre tudo isto, irmãos gnósticos. Estudem nossa obra O Mistério do Áureo Florescer, preocupem-se por morrer de momento em momento. Somente assim conseguirão objetivar realmente a consciência. Isto é tudo. Venerável Mestre, o Senhor insiste não somente na compreensão como também em descobrir o profundo significado de nossos defeitos psicológicos. Entendo que a compreensão tem por objetivo identificar esses defeitos e que o profundo significado tem por objetivo identificar esses defeitos e que o profundo significado tem por objetivo descobrir o dano que o defeito pode causar-nos como obstáculo para a autorrealização. Estou correto? Vale a pena respondermos a pergunta que saiu do auditório. Compreensão não é identificação. Uma pessoa poderia identificar um defeito psicológico sem haver compreendido. Distingamos entre compreensão e identificação. Esta questão da compreensão é muito elástica, os graus de compreensão variam. Hoje podemos compreender algo de certo modo, de certa maneira, de forma relativa e circunstancial, e no outro dia compreendamos melhor. A apreensão do profundo significado e de um defeito só é possível mediante todas as partes de nosso ser íntegro. Se algumas partes de nosso ser capturaram o profundo significado enquanto que outras partes não, isto significado completo e profundo tampouco foi apreendido. Sobre esta questão do profundo significado,
Sobre seu sabor específico, não devemos formar preconceitos. Só podemos vivenciar o significado profundo de determinado defeito no momento preciso, no instante adequado. É por isto que de modo algum poderíamos formar ideias preconcebidas sobre o que poderia ser o profundo significado de nossos defeitos. Obrigado, mestre, por esta explicação que nos revela que a compreensão é realmente uma função da mente e que o profundo significado é uma função da consciência. Isto é correto? Amigos, a mente com todos seus funcionalismos é feminina, receptiva. Seria absurdo torná-la positiva, seria nécio elaborar ideias, preconceitos, teorias. Sendo a mente um instrumento meramente positivo, a mente não poderia, por si mesma, ocupar o lugar da compreensão. Distingam vocês entre o que é a compreensão e o que é o instrumento que usamos para manifestar-nos no mundo. Obviamente, a compreensão, melhor, pertence à essência, aos funcionalismos íntimos da consciência e isto é tudo. O profundo significado de certo erro psicológico difere da compreensão pelo próprio fato de pertencer às diversas percepções ou experiências diretas vividas pelas diversas partes do ser unitotal.